Hoje no Brasil, mais da metade de crianças e adolescentes vivem na pobreza. São pelo menos 32 milhões de meninos e meninas, 63% do total, nessa situação, segundo uma pesquisa realizada pelo Unicef, né, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a pesquisa Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil, que foi lançada nesta terça-feira. Para traçar esse panorama, está na linha conosco a chefe de Políticas Sociais, Monitoramento e Avaliação do Unicef no Brasil, Liliana Chopteia. Obrigada pela atenção com a Band News FM. Liliana, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Fábio e Débora. Prazer. Quando a gente fala da pobreza, estamos falando aí de múltiplas dimensões: renda, educação, trabalho infantil, moradia, água, saneamento, informação. Conta um pouquinho mais sobre essa pesquisa, são dados alarmantes, não? Débora, de fato, quando a gente fala de pobreza infantil, a gente tem que ver além da dimensão da renda, que é muito importante, mas temos que olhar um panorama em que as crianças tenham acesso a todos os direitos básicos. E é nesse sentido que falamos que existe uma multidimensionalidade de direitos que têm que ser atendidos e garantidos. E para que isso ocorra, é preciso fazer políticas intersectoriais. Então, esse estudo que a gente apresentou, o Unicef apresentou ontem, mostra que realmente esse panorama é desafiador. Temos várias dimensões que já eram já tinham dados preocupantes em 2019, antes da pandemia, e dados que com a pandemia, naturalmente, e não só no Brasil, pioraram. E aí estou me referindo à pobreza por renda, a pobreza em acesso aos serviços de educação. Como sabemos, Brasil foi onde as escolas estiveram fechadas por mais longo tempo, com as consequências que isso traz para as crianças, e na insuficiência de renda para comprar alimentos. Então, temos um panorama e o objetivo de mostrar essa fotografia é de ver que para um gestor público é importante priorizar uma série de políticas que têm que ser priorizadas em conjunto. E esse é a vantagem de ter esse tipo de análise, mas principalmente e mais especificamente quando a gente fala de direitos das crianças, precisamos ter essa abordagem multidimensional da pobreza. Liliana, a Débora trouxe os números aí no início, né, os números levantados pela pesquisa: 32 milhões de crianças e adolescentes na pobreza. De acordo com esse levantamento, isso significa que cerca de 63% das pessoas com menos de 17 anos viviam na pobreza naquele período analisado pelo levantamento. É um número brutal. Só para que a gente tenha uma ideia do tamanho do buraco, qual seria uma porcentagem aceitável? É claro que o ideal seria zero, né? Mas qual a margem tolerável, levando em consideração a realidade brasileira na comparação com outros países? Então, Fábio, primeiro, que não acho que, como você mencionou, não tem margem tolerável. Não? A gente tem que pensar que o ideal é que o país garanta os direitos a todas as crianças por igual, e principalmente as mais vulneráveis. Mas isso, infelizmente, continua a ser um desafio, e não só no Brasil. E o pior do panorama, e o que mostra também esta pesquisa, é que muitas crianças estão afetadas pela inter-relação de privações. Então, temos crianças que, além de estar privadas por renda, estão privadas para o acesso à educação e estão privadas para o acesso à água e a saneamento, com a importância que tem esses serviços para a população geral, mas principalmente para crianças e adolescentes. Então, não podemos falar que existe um número razoável de crianças que deveriam estar na pobreza. Eu acho que é melhor falar qual é o número que teriam que crianças não estar em pobreza. E aí, o mais importante é destacar que o país, Brasil, já é exemplo de ter tirado milhões de pessoas de pobreza. Então,
é possível de ser feito, é muito desafiador, é muito difícil, mas não é impossível. Então, isso demanda, naturalmente, esforço, principalmente uma vontade política, principalmente, mas justamente ter evidências e utilizar as evidências, e para isso estamos tentando trazer esse estudo aqui, utilizar as evidências para desenhar as políticas onde tem que ser priorizadas com o orçamento público necessário. Agora, em relação à análise por regiões, né, esse número pode chocar um pouco quem vive em bolhas, né? Estamos num país extremamente desigual, às vezes um ouvinte que pode morar numa metrópole, está escutando agora, em cidades desenvolvidas, onde até há também desigualdades, né? Por exemplo, se a gente pega a capital paulista, não significa que em São Paulo todo mundo tem aquela qualidade de vida. A gente, a cada esquina, enxerga essas desigualdades de diferentes bairros, regiões periféricas. Mas falando em nível nacional, geograficamente, essa pobreza, ela acaba impactando mais quem já vivia em situação de vulnerabilidade. Há regiões onde esses números eles se destacam em relação ao restante do país? Débora, infelizmente sim, e infelizmente as regiões continuam a ser as mesmas por muito tempo, que são basicamente o Norte e o Nordeste. E eu agradeço ter trazido isso, porque realmente isso também mostra os desafios que tem um país como o Brasil, com as dimensões continentais que tem o país, para endereçar muitos desses desafios. Então, as regiões Norte e o Nordeste são as mais afetadas por a quantidade de crianças em pobreza multidimensional e o número de privações. E por exemplo, 6 das 27 unidades da federação, dessas duas regiões do Norte e do Nordeste, apresentavam mais de 90% das crianças e dos adolescentes privados de pelo menos algum desses direitos que foram analisados. Então, isso mostra que nessas regiões, inclusive, o percentual é muito mais elevado que da média que mostra esse estudo. Por outro lado, além das desigualdades regionais, é importante também destacar as desigualdades por raça e etnia. Infelizmente, as vulnerabilidades afetam e as privações mais a crianças, meninas e meninos negros e indígenas, e também, em algumas dimensões, mais a meninas que a meninos. Liliana, você falou aí dos direitos, né, das privações que foram analisadas, moradia digna, água, saneamento, informação, renda, alimentação, educação. Você falou também rapidamente sobre a sobreposição dessas privações, né? Algumas pessoas são privadas de um desses direitos, outras pessoas de dois, algumas outras de todos esses direitos, né? O índice de sobreposição é muito grande. E eu queria que você falasse também especificamente a respeito do saneamento básico. A gente sabe que a base primária para o desenvolvimento de um país, principalmente na questão da saúde, é o saneamento básico, né? Está diretamente ligado à mortalidade infantil. Quando a gente cruza dados de falta de saneamento básico com nível de desenvolvimento e de mortalidade infantil nos países, a ligação é clara. O quão distante a gente está de resolver esse problema do saneamento básico? Aí você está trazendo uma questão fundamental, Fábio, porque temos dois grupos de dimensões que foram analisadas. As primeiras, que são relacionadas com os serviços, principalmente saúde, educação, proteção social, mas as outras têm a ver com infraestrutura, que são mais desafiadoras. E você trouxe aqui o dado de que entre as 7 dimensões que foram analisadas, as que mais contribuem para ter esse número de 32 milhões de crianças é justamente a de saneamento e a de renda. Mas voltando a de saneamento, e você bem mencionou, é fundamental, e quando estamos falando de privação de saneamento, estamos falando de crianças que não têm acesso a banheiro e a esgoto básico. E esses são problemas de estrutura, estruturantes,
que naturalmente requerem de mais planejamento, requerem de mais recursos e requerem soluções a mais médio e longo prazo, mas em algum momento tem que ser iniciadas essas políticas e desenhar-se esses programas. Então, o panorama que trazemos aqui e a contribuição que quer trazer o Unicef é para que esses estados, porque temos esse panorama a nível estadual, possam ver onde é importante colocar mais recursos e onde é importante dosificar esses recursos, mas sem deixar de ver esse panorama multidimensional, entendendo que as crianças precisam que todos os seus direitos estejam garantidos e sem deixar ninguém para trás. Principalmente essas crianças que são as mais difíceis de atingir, que são as que já mencionei, negras, indígenas e que estão em áreas periféricas. É fundamental esse ponto, porque pelo que a gente olha aqui nas questões que aparecem na pesquisa, né, muitas dessas pobrezas, elas estão, como vocês bem colocaram, relacionadas ou são consequências umas das outras, né? Criança doente não consegue ir à escola, criança que trabalha não consegue estudar. A senhora falava sobre falta de esgoto, mas tem uma discussão polêmica que vai e volta, que é a distribuição, por exemplo, de absorventes para adolescentes, para as meninas, que muitas vezes estão em condições insalubres, utilizam artefatos improvisados, né, na ausência de um absorvente, até como miolo de pão e por aí vai, que causam infecções e causam outras doenças também, e não saem de casa, não tem condição de sair de casa no período menstrual, por exemplo. Então, tudo isso está afetado, está tudo muito atrelado, né? Parece uma bola de neve que só vai crescendo, né, Liliana? Exatamente, Débora. Uma criança é inaceitável pensar que uma criança esteja privada no mesmo momento paralelamente de vários direitos. Você fez uma exemplificação perfeita. E o que eu queria trazer aqui é que muitas vezes as perguntas, e é uma pergunta muito legítima, tudo bem, e o que é que a gente faz com esse tamanho desse problema? Inclusive, Fábio já mencionou, são tantos os desafios, como que a gente faz para resolver? Essa é a contribuição que queremos trazer com esse estudo. Então, são muitos desafios? São. Em alguns lugares é mais importante fazer mais esforços que em outros, sem deixar de olhar a todas as partes que são importantes. Então, um governo que tem que tomar decisões de políticas, que tem que decidir onde vai ser alocado o recurso público, que já é escasso, sabemos, tem com essas ferramentas, tem um instrumento para olhar, o orçamento tem que ser alocado em maior quantidade a essa área que é algo infraestrutura. Temos que alocar um pouco menos para a saúde, porque em saúde estamos melhor, em educação também. Então, esse panorama e isso que estamos trazendo com esse estudo e queremos contribuir para o governo federal e para os governos novos estaduais, para que eles possam ter essas decisões de priorização de políticas de maneira informada. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com a Liliana Chopitea, chefe de Políticas Sociais, Monitoramento e Avaliação do Unicef Brasil, Fundo das Nações Unidas para a Infância, a respeito desse estudo que mostrou que 32 milhões de crianças e adolescentes no Brasil vivem na pobreza. Liliana, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações dadas aos ouvintes da Band News FM. Boa tarde. Boa tarde, Fábio, Débora, eu que agradeço. Obrigada, uma boa tarde, até a próxima.